Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Estamos aqui ao vivo para termos uma live sobre um tema muito importante, a salvação. Salvação de Deus. E nós vamos entrar em vários detalhes. Então, basicamente, para você que está ao vivo e para você que vai assistir depois, vai ser muito importante esse conteúdo e ela vai ficar gravada, então vai alcançar bastante pessoas desse tema muito importante, a salvação. Eu já queria colocar aqui um slide para nós começarmos. O significado de salvação é libertar, salvar de uma situação difícil. Então, quando nós vemos o significado de salvação, quando nós vemos salvação, significa libertar, salvar de uma situação difícil. Então, já isso é uma introdução para nós darmos início. Já deixei aqui o slide para vocês verem realmente essa palavra que nós vamos estudar, a salvação de Deus. Então vamos dar início. E antes de mais nada, meu nome é Ralph John, estamos aqui sempre trazendo as palavras de Deus para edificar o seu dia a dia nas redes sociais, e o intuito é fazer nós crescermos na graça e no conhecimento de Deus para viver as promessas de Deus. Esse é o nosso foco e objetivo. O objetivo sempre será esse. Sempre que nós começamos a fazer um trabalho para Deus, temos que ter um foco, um objetivo e realmente um norte. E realmente, quando nós fazemos isso, nós estamos organizados em Deus, porque Deus também ele é organizado. Deus também ele quer de nós realmente que nós estejamos organizados diante da palavra, diante dos nossos focos do dia a dia, né? E realmente viver as promessas de Deus conforme a palavra de Deus nos ensina. Então você que está entrando, eu não estou conseguindo ainda ver aqui, pessoal, mas estou vendo aqui já o Mauro José, estou vendo aqui a Daiane, consegui ver aqui. Agora eu vou ter que sair para colocar o outro slide. Então, ó, nós vamos ver aqui o significado de salvação. Libertar, salvar. Então, no caso de uma situação difícil, salvação. Agora eu quero colocar um outro slide aqui. Deixa eu só tirar esse. Deixa eu apagar aqui esse. Esse slide aqui é muito importante. Jesus Cristo é o centro da salvação. Nós temos que sempre, quando nós vamos falar sobre salvação, nós temos que estar ciente que Jesus Cristo é o centro da salvação. Então, se você está começando na fé, está tendo realmente os primeiros passos dentro do Evangelho, dentro da palavra de Deus, a primeira coisa que você tem que entender é isso, que Jesus Cristo é o centro da salvação. Tudo que for falado sobre salvação de Deus, vida eterna, se não tiver o nome de Jesus Cristo, não é a salvação de Deus. Toda vez que você for estudar, ouvir algo sobre a vida eterna, salvação, você tem que escutar, ouvir o nome de Jesus Cristo, que realmente aí sim vai ser a salvação de Deus. Vamos ver o próximo slide aqui, que é uma palavra de Deus, a palavra. João 3,16. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O primeiro versículo que nós vamos ver hoje, nessa live, é esse versículo muito importante, porque Deus amou. A salvação se deu no início,
ali com o amor de Deus. Ele amou de tal maneira que ele deu seu Filho unigênito. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, toda vez que nós vemos esse versículo, nós vemos o amor de Deus, realmente o amor verdadeiro de Deus, que amou o mundo e amou todos nós, e deu seu Filho único, unigênito. Quando se fala do seu Filho único, se falando de Jesus Cristo. Então já é uma base aí para nós termos essa introdução sobre a salvação. Partindo aqui o próximo slide, é outro versículo muito importante. Deixa eu colocar ele aqui, ó, dentro do quadro. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19 ao 20, diz assim: Porque Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. Ele entregou para nós a palavra da reconciliação. Versículo 20. De sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamo-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então, quando nós vemos a salvação de Deus, é a reconciliação de Deus com todo o mundo. A reconciliação de Deus com a humanidade. Deus enviou seu Filho para nos reconciliar com Ele, porque nós fomos destituídos da glória por causa do pecado. O pecado entrou no mundo lá atrás, com Adão e Eva, quando Adão e Eva desobedeceu e realmente o pecado entrou no homem, e o homem ele realmente foi expulso do jardim do Éden. E ali ele teve que realmente viver através do seu suor, do seu trabalho, do seu sustento. E o principal que aconteceu, que marcou a humanidade, foi a destituição da glória de Deus. E agora nós tivemos a reconciliação através de Jesus Cristo. Então nós fomos reconciliados. Toda vez que você ouvir sobre a salvação de Deus, quer dizer reconciliação com Deus. Nós fomos reconciliados com o próprio Deus. Agora eu vou mostrar aqui um outro versículo que fala do amor de Deus. O amor de Deus. Como Deus nos amou. Nós vamos realmente entender sobre a salvação. O amor de Deus. Romanos 5, versículo 8. Mas Deus dá prova a seu amor, dá prova do seu amor para conosco, em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Logo, muito mais, sendo agora justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Então a ira de Deus estava sobre a humanidade. A ira de Deus estava sobre todos por causa do pecado. Então Deus amou tanto que ele enviou seu Filho como prova de amor. E realmente para nos tirar o pecado do mundo, tirar o pecado que realmente se tinha na humanidade. Então, quando éramos pecadores, Cristo morreu por nós, assim diz o versículo. E nós fomos justificados. Quando você sempre for ouvir sobre a salvação, você tem que entender sobre a justificação. Nós somos justificados pelo sangue de Deus. Quando Jesus morreu lá na cruz, derramou seu sangue, nós fomos selados, justificados pelo sangue, o sangue puro, o sangue realmente sem pecado. O único homem que veio no mundo e não pecou. Então esse sangue santo trouxe realmente a justificação para toda a humanidade. Basta nós crermos em Cristo
e nós seremos salvos. E nós seremos livres da ira de Deus. Esse versículo está falando isso. Está entrando mais irmãos aqui, irmã. Aqui a irmã Cida, a Sheila Cardoso é minha prima. Ô, prima, lá da Bahia. É isso aí, vamos entrando. E vamos... Iago também? Ô, Iago tá aí. O Iago, bênção de Deus. Iago, nos ajuda aí, Iago. Nesse tema muito importante. Iago, direto dos Estados Unidos. Vamos seguir. Agora nós vamos ler aqui outro versículo muito importante que fala da salvação. Romanos 5:10. Romanos 5:10 diz: porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então aqui é muito importante, porque, a certo ponto, nós éramos inimigos. Por causa do Filho, por causa de Jesus, nós se aproximamos de Deus. Como? Através de nós entregarmos nossa vida para Cristo e nós realmente deixar o pecado de lado, buscarmos viver em santidade. Aí nós não tornamos mais ser inimigos de Deus, mas nós vamos tornar ser filhos de Deus através de Jesus Cristo, pela sua morte. Então, porque se nós, quando éramos inimigos, então nós éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus. Nós tivemos essa reconciliação, essa aproximação com Deus pela morte de seu Filho. Porque lá atrás não tinha como ser salvo pela lei de Moisés, as leis no Antigo Testamento. Agora, com a nova aliança, a vinda de Jesus e a sua morte, e realmente a sua ressurreição, ele venceu a morte e agora nós fomos reconciliados com Deus. E estamos cada vez mais próximo de viver na glória eterna, na salvação eterna. Então é muito importante esse versículo. Romanos 5:10 nos ajuda a entender isso daí. O próximo versículo que eu quero mostrar para vocês está em Mateus capítulo 1, versículo 21. Cristo é o único Salvador. Quem é o único Salvador? Nós temos que ter um norte, uma base de quem nós vamos buscar a salvação. Como nós vamos buscar a salvação e por quem? E é pelo Filho de Deus, Jesus Cristo. Então, diz lá em Mateus 1, 21. Ele dará à luz um filho, a quem chamarás Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, quando se fala aqui, dará à luz um filho, e esse chamará Jesus Cristo. E ele, somente ele, vai salvar o povo dos seus pecados e da morte eterna. E por ele nós teremos os pecados perdoados e nós teremos a vida eterna. Ele veio tirar o pecado do mundo. Ele veio tirar o pecado que era impossível nós mesmos sermos justificados pelos nossos feitos e pelas nossas obras. Então foi preciso o Filho de Deus ser morto em sacrifício por nossos pecados. Então nós temos que entender isso. A salvação é somente por Jesus Cristo. Grandes homens de Deus foram usados por Deus, homens de Deus, desde o Velho Testamento, o Novo Testamento, que nós respeitamos, nós estudamos, conforme nós vemos o apóstolo Paulo, que teve grandes ensinamentos nas suas cartas, homens de Deus que nós respeitamos e que ajudou muito a divulgar, a expandir o Evangelho e expandir principalmente o nome de Jesus Cristo. Assim somos nós hoje dando essa continuidade do que esses grandes homens fizeram lá atrás e muitos outros que estão fazendo hoje, que é realmente proclamar o nome de Jesus Cristo e anunciar o reino de Deus e a sua salvação. Mas a salvação só vem pelo nome de Jesus Cristo. Todos nós somos instrumentos. A paz, irmão Alessandro! O irmão Alessandro também acabou de entrar. Vamos para o próximo versículo aqui que também
Vai nos ajudar muito a entender esse tema sobre a salvação. Vocês comentam aí, eu por enquanto não, às vezes não vou conseguir ver o comentário aqui, porque eu estou em outra tela aqui colocando os slides, mas o possível que eu puder aqui eu interajo com vocês. Diz assim, Lucas 19, a tua fé te salvou. Nós vamos ver muitas pessoas que pela fé alcançaram a salvação. Apenas crê no nome de Deus, crê no nome do Filho de Deus, crê em Jesus Cristo, eles alcançaram a salvação. Assim foi em Lucas 19, quando nós vamos ver sobre Zaqueu. Versículo 10 diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aquele que estava perdido, todos nós estávamos perdidos. E Jesus ele veio atrás de todos que estavam perdidos na morte eterna, sem chance de ser salvo. E Jesus veio estender essa mão, Jesus ele veio salvar a humanidade, todos aqueles que estavam perdidos. E aqui esse versículo vai se falar de Zaqueu. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, Zaqueu ele teve o reconhecimento de crer em Jesus Cristo como seu único Salvador. E ali interessante que trouxe salvação não somente para ele, mas para toda a sua casa. Se você ler depois em Lucas 19, é uma história muito importante, um capítulo da história muito importante que nós tivemos. Através desse homem, nós vamos ver a importância de crer em Deus, não somente para ele, mas para a sua família. Então a salvação, a fé em Deus pode alcançar não somente você, mas toda a sua família, através do nome, o nome de Jesus. Vamos seguir aqui. Vou colocar aqui outro versículo importante sobre a salvação. Quando nós falamos sobre a salvação, nós entendemos sobre essa transição da antiga aliança para a nova aliança. A antiga aliança tinha-se as leis de Moisés, que foi entregue a Moisés lá no monte, pelo próprio Deus. Houve um período que o povo foi guiado pelas leis de Moisés. Só que quando entra a nova aliança, nós vamos ver que o fim da lei se deu ali através de Jesus Cristo. Então, o fim da lei foi Cristo. Já não temos mais que cumprir as leis de Moisés. Então, eis que tudo se fez novo. A partir de Cristo, houve uma nova aliança, através do Filho de Deus, Jesus Cristo, o próprio Deus. Então, Romanos 10, versículo 4, vai falar, pois Cristo é o fim da lei para justificar a todo aquele que crê. Então, quando nós cremos em Jesus Cristo, nós cumprimos esse requisito que Deus ele requer de nós. Nós cremos nele, cremos em sua palavra e em sua salvação. Outrora, lá atrás da antiga aliança, quando se tinha as leis de Moisés, o povo, tinha que se fazer sacrifícios para expiação dos seus pecados, sacrifícios em matar um animal, um cordeiro, para expiação, fazer realmente sacrifícios para Deus. Hoje, a partir do novo mandamento de Deus, realmente essa nova palavra que Deus trouxe, que é o Evangelho, nós tivemos essa transição das leis para a graça, a justificação. Então basta nós cremos, aqui fala, fomos para justificar a todo aquele que crê. Então basta nós cremos, não precisamos fazer grandes obras para ser salvo. Muitas pessoas, infelizmente, ainda acreditam que para ter a salvação, ela precisa fazer algo, fazer uma obra para ser salvo. Mas o versículo nos diz que basta nós cremos em Cristo, porque Ele já fez a principal obra em nosso lugar. Todo o sacrifício que nós precisávamos fazer antes, Cristo fez com a sua morte na cruz. Então Ele venceu, Ele cumpriu todas as coisas em nosso favor. Aquilo que era impossível para nós, Cristo Ele resolveu. Ele cumpriu na cruz
do Calvário. Então basta nós crermos nele. Agora, quando nós fazemos as obras, que é importante, nós precisamos andar nas obras, é apenas em agradecimento a Deus, e nós temos que andar nas obras para realmente garantirmos que estamos andando na salvação. Então aí nós fazemos as obras de Deus hoje em dia. Nós falamos do amor de Deus, fazemos uma obra social, fazemos grandes obras de Deus que se fala dentro da sua palavra. Mas nenhuma obra que nós fazemos é para trazer a salvação, mas apenas porque nós andamos, porque nós somos salvos em Cristo já. Nós já somos salvos através do seu sacrifício. Vou colocar aqui um próximo slide para nós mergulharmos nesse tema muito importante. Olha que esse versículo aqui é muito importante. Mateus 9, 13. Que vai falar basicamente essa transição que nós tivemos. Na velha aliança, né, do Antigo Testamento, para o Novo Testamento. E depois, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifícios, porque eu não vim chamar justos, mas pecadores. Então Cristo já não quer mais sacrifícios, aquilo que nós fazíamos outra hora. Sacrifícios para ser aceito, sacrifícios para perdão dos nossos pecados. Não, agora ele quer misericórdia, ele trouxe a misericórdia. Nós estávamos mortos, sem chance de ser salvos. Então Cristo, pela sua misericórdia, sua graça, ele veio em sacrifício por nós e fez tudo aquilo que para nós era impossível. Então ele diz, misericórdia quero e não sacrifícios, mas nós não precisamos mais fazer sacrifícios. Tantas pessoas, infelizmente, que às vezes entregam sua vida em situações achando que vai ter um benefício na vida eterna, mas infelizmente Deus ele não quer nossos sacrifícios humanos para a salvação, mas ele quer apenas que nós sejamos gratos àquilo que ele mesmo fez. Nós sejamos gratos, agradecidos, e nós temos que andar em retidão a Deus, se arrependendo dos pecados e buscando cada vez mais a santidade de Deus. Aqui entrou o pastor Luiz. Pastor Luiz, a paz do Senhor Jesus. Pastor, vamos seguir aqui com um outro versículo importante sobre a salvação, que é um tema muito importante hoje em dia para nós mergulharmos. Vai dizer o que é o Evangelho. O que são os Evangelhos? Em Efésios 1, capítulo 1, versículo 13, diz: no qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Então, o que é o evangelho? O evangelho é a salvação de Deus. O evangelho é o poder de Deus na terra para trazer a salvação. Sem o evangelho, nós realmente não teríamos essa graça, não teríamos esse sacrifício de Cristo. Os evangelhos nos mostram o poder de Deus, o poder da salvação. Então, é o evangelho da vossa salvação. E aí no versículo continua, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. É uma promessa muito importante, por isso nosso foco é viver as promessas de Deus. E uma das principais promessas de Deus é a sua salvação. Uma das principais promessas de Deus é sermos selados pelo seu Espírito Santo. O Espírito Santo da promessa. Ele prometeu lá atrás, eu irei, mas enviarei o Consolador, que era o Espírito Santo. E ele realmente ia nos convencer de todo o pecado e da justiça e do juízo de Deus. Então essa é uma promessa que nós temos que buscar. Uma das promessas que você tem que buscar constantemente é ser cheio do Espírito Santo. A promessa principal é sermos cheios do Espírito Santo para alcançar a salvação. A principal
promessa que nós temos que buscar, porque se fala da vida eterna. Se nós tivermos todas as promessas aqui na terra que nós podemos alcançar, mas não alcançar essa principal promessa que é a salvação, vai ser um desperdício nós vivemos essas promessas. Porque Deus fala que muitos fariam prodígios, maravilhas em meu nome, viriam promessas realmente que estão ali na palavra, mas naquele dia Deus vão falar para eles, não vos conheço, porque eles viveram certa parte as promessas de Deus, mas não buscaram o principal, que é viver a santidade, se arrepender dos pecados, fazer as boas obras, agradar a Deus, ser cheio do Espírito Santo, para naquele grande dia ser reconhecido pelo próprio Deus e viver a vida eterna, ser chamado pelo nome através de Deus, e nós temos a vida eterna. Então essa é a principal promessa que você tem que guardar no seu coração e buscar constantemente. O Evangelho, o poder de Deus. Um próximo versículo, muito importante, vai falar do arrependimento. Nós temos que se arrepender. Um dos processos da salvação, nós vivermos as promessas de Deus, nós temos o arrependimento dos nossos pecados. Então vai dizer lá em Atos 3, versículo 19, vai dizer: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venham os tempos de refrigério da presença do Senhor. Então o versículo ele é bem direto e reto, que nós temos que se arrepender dos nossos erros, dos nossos pecados, para garantir a salvação de Deus, andarmos como salvos. Nós temos que se arrepender constantemente. Nós somos falhos, nós somos pecadores, nós não somos perfeitos, mas nós não temos que se agradar do pecado e viver nas coisas erradas, no pecado, e não temos essa preocupação de se arrepender, de largar o pecado de lado e viver conforme Deus quer, que é a sua santidade, a santificação. Então, o arrependimento, ele é um dos principais processos da nossa salvação. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Em sequência, nós vamos ver a conversão. Vem o arrependimento, aí você começa a se converter, a ter novas atitudes. E aí sim, para que sejam apagados os vossos pecados. Aí Deus ele não vai se lembrar mais dos pecados porque você se arrependeu. De sorte que venham os tempos de refrigério. Olha que bênção. Além de você garantir a salvação, você vai estar se purificando, se limpando, você vai ter o refrigério do próprio Deus. Dos seus tormentos, falta de paz, você vai garantir o refrigério de Deus e da presença do Senhor. Estar na presença do Senhor é um dos principais motivos que nós temos que buscar. Olha aqui a irmã Larissa, o Rosivaldo também está aqui online. É isso aí, galera. Online, vamos aprender sobre a palavra de Deus, é muito importante. Pega o caderninho, começa a anotar também. Vamos continuar falando sobre o arrependimento. Olha o que diz esse versículo aqui, muito importante. Como se arrepender? Como se arrepender? Porque as pessoas têm uma dúvida. Como eu posso me arrepender verdadeiramente? Esse versículo aqui vai nos ensinar. Que está em João 16, versículo 7. Diz assim: todavia digo-vos a verdade, convém que eu vá, pois se eu não for, o ajudador, no caso o consolador, em algumas Bíblias está o consolador, não virá a vós, mas se eu for, vô-lo enviarei. Aí no versículo 8, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, a única forma de nós se arrependermos verdadeiramente, realmente nós se arrepender, o arrependimento verdadeiro que vem lá na alma, que você até chora
por aquele pecado que você fez, que você sabe que você decepcionou Deus, só vem através do Espírito Santo. Então, o segredo de nós se arrependermos é buscar o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo foi enviado para que ele possa nos ajudar a reconhecer os pecados e se arrepender. Não é através de homens, não é através de estudos. É importante estudar, é importante buscar o conhecimento, mas é somente através do Espírito Santo que ele vai convencer o homem do pecado e do juízo e da justiça de Deus. É isso aí, vamos seguir aqui. O próximo slide. Estamos vendo sobre a salvação. Agora a conversão. Vamos ver essa próxima etapa da salvação, que é a conversão. O que significa ser convertido? A conversão significa mudança total do sentimento e novas atitudes com Deus. Então é mudança total dos seus sentimentos, das suas ações e novas atitudes com Deus. Então, quando nós temos novos pensamentos com Deus, novas atitudes, você começa a perceber as suas atitudes mudando no dia a dia. Coisas que você fazia, por exemplo, falar palavrão, pensamentos de ira, muita raiva. Então você começa a mudar essas atitudes. Então é sinais da conversão. É sinais que você verdadeiramente está se convertendo. Então é muito importante aí esse próximo processo da conversão. Vamos ver o próximo aqui. Deixa eu colocar o slide aqui para vocês. Que é um versículo. Atos, capítulo 3. Deixa eu centralizar aqui. Atos, capítulo 3. Deixa eu ver aqui. Está aparecendo. Versículo 19, tá? Diz assim. Opa, saiu aqui. Agora foi. Arrependei-vos, pois, convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venham os tempos de refrigério na presença do Senhor. Então você vê o processo, né? Nós falamos de arrependimento lá atrás, agora seguimos na sequência da conversão. Então, arrependei-vos, você precisa se arrepender dos seus pecados, aí você começa a ter a mudança de pensamentos, novas atitudes, que é a conversão. Então, convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Então, quando vem essa sequência do arrependimento e da conversão, os seus pecados são apagados e Cristo já não lembra mais. Você não precisa mais olhar lá para trás com remorso, com tristeza, mas não, você começa a olhar para frente, novos caminhos. É o caminho da salvação. É onde Deus olha para você com um olhar de misericórdia, perdoando os seus pecados, aquilo que você fez lá atrás, e você se arrependeu. Então nós somos errantes, nós erramos, mas nós temos que se arrepender, se converter para ter novos caminhos, o caminho da salvação. É viver essa promessa de Deus, a salvação. Então você, a partir do momento que você se arrepende e começa a se converter, você não precisa mais olhar para trás, o seu passado, sabe? Com aquele olhar de tristeza, mas não, um olhar de superação. Você superou aquilo, se arrependeu e agora você tem uma nova atitude de se consertar com Deus. Porque é nova chance, é uma nova chance que nós temos, né? Aquele que erra tem a oportunidade de se levantar e seguir em frente. E esse é uma oportunidade muito importante, que é o caminho da salvação. Então, convertei-vos, arrependendo, né? E convertei-vos. Agora eu tenho outro versículo aqui para falar com vocês, que é a sequência que vai falar da regeneração. A regeneração é o próximo processo. Então nós vimos lá arrependimento, conversão e agora regeneração. O que significa regeneração? Significa recebimento da nova vida. Não é uma religião, mas é um novo nascimento, né? É a busca
da salvação, um ato sobrenatural. Jesus Cristo, quando veio na Terra, ele não trouxe uma placa de igreja e uma religião, mas ele trouxe o cristianismo, os evangelhos, a palavra de Deus. Nós temos que se basear sempre na palavra. Então é onde nós vamos ter um recebimento de uma nova vida e um novo nascimento. Não sei se você já ouviu falar dessa expressão, nascer de novo. Nascer de novo é você realmente começar, resetar, começar do zero uma nova vida. Você deixou aquela velha criatura para trás e você começa a ter uma nova vida. Você começa a ser uma nova criatura em Deus. Novos pensamentos, se santificando, buscando sempre fazer o bem. Se você errar, você se arrepende e anda novamente, trilha novamente. Porque o cristão é assim, o cristão, ele quando ele falha, ele não fica paralisado, caído. Não, ele tem essa força sobrenatural de se arrepender dos seus pecados, receber o perdão de Deus, porque ele é misericordioso, e nós temos essa oportunidade de seguir em frente. Então é essa a direção de Deus. Sempre pense nisso. Quando você errar, você tem que ter a regeneração, ser regenerado e buscar um novo nascimento para aí sim ter um ato de sobrenatural. Vamos seguir aqui na regeneração, que é muito importante, que é um passo muito importante, que é um versículo, que é 1 João 5,18, tá? Diz assim, na regeneração. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, antes o guarda aquele que é gerado de Deus, e o maligno não lhe toca. Então é muito importante esse versículo, que nos fala quando nós nascemos de novo, nós temos um novo nascimento, nós temos uma nova postura. Se você roubava, agora não rouba mais. Se você falava muitos palavrões durante todo o seu dia, agora você não fala mais. Se você tinha atitudes de maldade, pensamentos de maldade para com o próximo, agora você não tem mais. É um novo nascimento. Então tudo se fez novo. É onde nós temos um novo nascimento e aí nós não andamos mais pecando. Nós podemos pecar, mas logo aquilo nos enche de temor, aflição, porque a gente percebe que isso não agrada a Deus. É onde nós se arrependemos e seguimos em frente. Agora, quando nós continuamos pecando, isso não arde no nosso coração, um ato de realmente assim de um temor a Deus, é um sinal que a gente não está tendo a regeneração. Mas quando nós erramos e olhamos para Deus e pedimos perdão por aquilo, é sinal que nós estamos sendo regenerados cada vez mais, a cada dia. E aí é onde a gente tem uma nova vida em Deus, nós somos gerados do próprio Deus, e o maligno não nos toca. Isso é promessa de Deus. O diabo não tem o poder de nos tocar. Quando nós se arrependemos, temos uma conversão e nós somos regenerados, nascidos de novo, o maligno não tem alcance em nossas vidas, a não ser que o próprio Deus assim o permita. Então, sempre pense nisso. Deus, ele é muito maior do que o diabo. O diabo está abaixo, aos pés de Deus. E é onde a gente tem que ver esse versículo, porque é onde nós vamos ter paz, né? Nós vamos olhar para Deus e ter paz, comunhão com Deus, que é muito, muito importante. Seguindo aqui, eu vou ter um outro versículo muito importante para falar com vocês sobre a regeneração, que é 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Deixa eu colocar mais para cima aqui. Opa, tampou minha cara. Peraí. Aí. Pelas quais ele nos tem dado as suas preciosas e grandíssimas promessas. Olha as promessas aí. Para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção pela concupiscência que há no mundo, que é os erros, os pecados. Então olha que interessante, nós temos essas preciosas e grandiosas promessas para viver.
e para que por elas vos torneis participantes. Nós temos que participar. Deus ele quer que nós sejamos participantes dessas promessas. Mas se a maior promessa nós não tivermos andando, que a maior promessa é a salvação, que nós estamos falando aqui hoje. A maior promessa é a salvação. As demais promessas são consequências aqui na terra, onde nós vivemos as promessas de Deus aqui na terra, que é importante, porque o próprio versículo fala as suas preciosas e grandiosas promessas que nós temos que viver, e Deus quer que nós participamos dessa natureza divina, e havendo escapado de toda a corrupção, de todos os erros, corrupções que há no mundo. Nós temos que fugir disso para viver realmente a promessa sadia de Deus. Porque, veja bem, se nós podemos andar nas promessas desse mundo, mas se nós não tivermos paz com Deus, tivermos a corrupção, nós não vamos ter a maior promessa, que é a salvação. Então, acima de tudo, nós temos que viver as promessas de Deus aqui na terra, mas temos a maior promessa alinhada com Deus, que é a salvação. Então, por isso que quando as pessoas falam, não, olhe somente para a salvação. Tem pessoas que falam assim, né? Olha somente para a salvação, o resto você ignora. Tem que ter uma certa medida aí, porque Deus ele quer sim que nós andamos nas promessas aqui na terra. Tem muitas promessas aqui na terra que nós podemos desfrutar. Aqui está falando, as preciosas e grandíssimas promessas. Mas, acima de tudo, aí sim, a gente tem que estar alinhado, principalmente com a promessa da salvação. Primeiro, a salvação de Deus, aí sim, em consequência, nós vamos viver com harmonia, com alegria, as promessas de Deus aqui na terra. Porque, naquele grande dia nós podemos, por exemplo, viver as promessas de Deus aqui na terra, mas chega naquele grande dia e ouvir do próprio Deus que não vos conheço. Que o versículo fala, a palavra de Deus fala que nós podemos fazer maravilhas, prodígios, mas naquele dia não ser conhecidos por Deus. Então, nada adianta. Se nós vivemos também só as promessas de Deus aqui na terra e não viver, estar alinhado com a promessa da salvação, nós podemos chegar naquele grande dia e todas essas promessas que nós tivemos vivido aqui na terra tenha sido em vão. Não é isso que Deus quer. Deus quer, primeiramente, a promessa da salvação, e aí sim, viver essas preciosas e grandíssimas promessas que está falando aí em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, e fugindo da corrupção do mundo. Agora nós estamos já terminando, quase acabando. O penúltimo versículo aqui, que está em Tito, o livro de Tito, capítulo 3, versículo 5. Não em virtude de obras de justiça que nos... Opa, peraí. Cortou aqui. Aí. Voltou. Então vamos ler de novo. Não em virtude de obras de justiça que nos houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou mediante o lavar da regeneração e renovação pelo Espírito Santo. Então, mais uma vez falando da regeneração aqui. Não em virtude de obras. Não é obras... Às vezes a gente faz as obras, nossas obras, e achamos que já estamos fazendo o correto e o suficiente. Mas não é isso. Então fala, não em virtude de obras de justiça que nos houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, somente a misericórdia e graça de Deus, nos salvou, mediante o lavar da regeneração. Então nós somos regenerados em Deus, nós somos transformados. Então esse outro processo, nós somos gerados de Deus novamente. Nós entregamos nossas vidas para Deus, falando, Senhor, me conserte, me renove, tire esses pensamentos ruins, atitudes ruins, que agora, daqui por diante, eu seja regenerado, uma nova vida. E aí nós temos a renovação pelo Espírito Santo. Então é somente pelo Espírito Santo de Deus. Então você precisa aprender muito
sobre o Espírito Santo, as suas obras, os seus dons, os seus frutos, para cada vez mais ter espaço para ser regenerado pelo próprio Deus. E é onde o Espírito Santo nos convence do pecado, nos convence do juízo e tudo aquilo que nós temos que ser guiados pelo próprio Deus através do Espírito Santo. Nós somos renovados. Então, se você tem apagado o Espírito Santo, acende novamente ele na sua vida, porque ele pode se apagar, ele pode se entristecer. Nós temos que acender o Espírito Santo. Como fazer isso? Orando, suplicando a Deus. Senhor, Espírito Santo, venha sobre mim, tem espaço, limpa a minha alma, limpa meu coração, para que você, o Senhor, tenha espaço dentro de mim e eu possa realmente ouvir a sua voz e ter a renovação que vem do alto. Então vamos lá. Primeiro passo, arrependimento, né? Nós vamos ter o arrependimento, depois nós vamos seguir a conversão, depois a regeneração, estamos aqui agora, e o Espírito Santo aí em todas elas. Sem o Espírito Santo, você não vai conseguir cumprir todos esses passos aí. Agora, para finalizar, eu tenho um versículo aqui para nós finalizarmos, que está em Efésios. Deixa eu só abrir aqui. Efésios, capítulo 2, versículo 8. Versículo 8. Somos salvos pela graça. Efésios 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a gente tem que entender esse versículo, porque não é nossas obras, não é nossas atitudes, não é nós sermos bons que vai trazer a salvação. Mas é pela graça de Deus. É pela graça, é pela fé em Deus. Então é pela graça sois salvos e não por meio de vós. Não é por meio das nossas próprias atitudes, nossas próprias obras, mas é a obra do próprio Deus. Então quando você tiver dúvidas sobre a salvação, nunca é sobre nós, os nossos feitos, mas é sobre o feito do próprio Deus. É a fé na sua obra, é a fé no que Deus já fez por nós. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Nós temos que ter fé nisso. E aí sim nós alcançamos a salvação. Isso não vem de vós. Então, e quando fala do dom, é um dom de Deus. É algo que... Dom é um presente de Deus. Quando se fala de dom, é presente de Deus, que vem do alto para nós. Nós temos que ter fé nisso, receber e agora viver esses processos da salvação. Então é isso. Se você tiver alguma dúvida, coloca aqui embaixo, comenta aí. Nós vamos ter mais lives futuramente sobre isso. Mas vamos recapitular aqui só para finalizar essa live. Primeiro de tudo, nós vimos nessa live sobre a salvação de Deus. Sermos salvos, temos a vida eterna, sabe? Não irmos para o inferno, mas viver realmente a vida eterna com Deus, que é promessa. Deus está preparando o lugar e nós vamos ter um momento que nós não vamos mais ter a morte não vai fazer mais parte do nosso convívio. Não vamos ter mais doenças, nem tristezas. Vamos ver como era lá no Jardim do Éden, na criação, quando criou Adão e Eva. Nós tínhamos contato com o próprio Deus nos sustentava, falava conosco, e nós não tínhamos doenças, não tínhamos preocupações, não existia luto, nada disso. E isso Deus vai nos entregar futuramente. Né? A gente vamos novamente ser conectados com a glória de Deus. Então aí nós vimos lá, no início da live, primeiro, Jesus é o centro. Toda vez que você for ouvir sobre salvação de Deus, Jesus tem que ser o centro. Quando você ouvir alguma coisa que não é Jesus no centro, não é a salvação de Deus. Pode ter certeza disso, porque Jesus é o caminho e a verdade. Somente com o nome de Jesus nós se achegamos ao Pai e realmente nós temos acesso à salvação. Então Jesus Cristo é o centro. Você tem que escutar esse nome sempre quando se fala da salvação. Depois, amar a Deus. Nós temos que ter o amor a Deus, porque
Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, ele nos amou primeiro. Nós temos que amar a Deus. Aí nós seguimos esse processo. Aí nós vimos o arrependimento. Nós temos que se arrepender dos nossos pecados em ato de arrependimento, em reverência a Deus, pedindo perdão. Você então faz uma autoavaliação da sua vida hoje. Veja que você está pecando. Se arrepende disso, entrega a Deus. Ora, Senhor, eu peço perdão por essas falhas. Agora eu quero recomeçar. Aí, em sequência, quando você faz isso, vem a conversão, que aí você vai ter as novas atitudes. Você vai viver novos pensamentos. Você vai ter nova atitude durante o seu dia, durante seus dias, a contato com pessoas e até com o próprio Deus. Você vai ter novos pensamentos, pensamentos bons, pensamentos de santidade e novas atitudes. A sequência, você vai ter acesso à regeneração de Deus, que é o quê? A nova vida, o novo nascimento. Você vai olhar para trás e falar, eu tenho realmente hoje uma nova vida. Hoje eu estou vivendo totalmente diferente do que era alguns meses ou alguns anos atrás. Você vai começar a compreender isso. Você vai ter novas atitudes, a sua fala vai mudar, a sua forma de se portar com as pessoas, você vai ser honesto, vai ter caráter de Cristo em tudo que você faz, seja no seu trabalho. Então, é a regeneração, nova vida e novo nascimento. E aí nós finalizamos que a salvação vem pela graça, pela fé, somente através da graça e a fé em Deus, porque ele nos entregou a salvação. Então é isso, que você cada vez mais tenha contato com o próprio Deus. E um detalhe aqui, nós vamos ter uma futura live dando sequência, porque tem mais tópicos aí sobre a salvação, que vai ser a justificação, a santificação e o crescimento espiritual. Vai ficar para a próxima, para não ficar muito grande a live. Então é basicamente isso. Nós vamos falar ainda futuramente sobre a justificação, sobre a santificação e o crescimento espiritual, que é muito importante esse processo aí para nós andarmos como salvo. Então é isso. Fique com Deus e que você cada vez mais ande na salvação do próprio Deus. E vamos se encontrar lá na glória, junto com os anjos, e vai ser um momento muito abençoador para toda a humanidade. É isso que nós estamos esperando, e é isso que Jesus está preparando lá para nós, preparando o lugar para voltar e buscar todos aqueles que realmente foram alcançados pelo próprio Deus. Fique com Deus, até a próxima. E vamos viver as promessas de Deus.